Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje o meu convidado é o Adriano Barcelos. O Adriano é contador, vai falar um pouquinho pra gente dessa profissão. Adriano, seja bem-vindo, uma satisfação ter você aqui. E como é ser contador? E quanto tempo faz que você está nessa profissão? Marcelo, tudo bom? Prazer estar aqui, compartilhar com o teu público um pouco da minha experiência e quem sabe poder ajudar também algum empresário. Olha, eu sou da geração que começou a trabalhar cedo, né? Então, desde a de 90, eu já entrei como office boy numa empresa de informática. Na época chamava-se birô, porque o computador não era comum. Então eu fazia o serviço de office boy e nas horas vagas eu ajudava a digitar as planilhas de contabilidade, né? Então, praticamente desde 90 eu tô rondando essa área. A 99 eu concluí o curso técnico de informática, de contabilidade. Então, em 99 me formei técnico pelo Senac. E depois do técnico ajudou a impulsionar a minha carreira, consegui fazer a faculdade, vindo sendo formado em 2004. Então, em 2004 passei a ser contador. De fato, o título. De fato, título, né? Contabilista está no sangue, título contador. Comecei também a trabalhar com consultoria, contabilidade, assessoria, perícia, né? Então, desde um tempinho. E qual a sua idade hoje? 47. 47. Estava fazendo a conta aqui, 34 anos de profissão, 20 como... 34 anos na área e 20 como profissional. Né? Como contador. Como contador. E pensando nessa sua trajetória lá, né? Você falou que começou a trabalhar muito cedo, né? E como que é a diferença que você vê hoje, né, da sua geração, do início da sua carreira profissional, né, pensando na sua trajetória, e visualizando hoje os profissionais, né, a característica das pessoas, o comportamento? Qual que é a sua percepção? Olha, a geração atual é bem diferente, tanto é que inventaram aí agora a geração X, Y, né, para separar. Mas eu acho que a minha geração, pela falta de internet, não existia, era muito mais difícil obter o conhecimento, né? E essa geração hoje ela tem uma facilidade muito maior. Ela tem mais acesso à informação, então é muito mais fácil começar no sentido de ter a informação. Você entra no YouTube, você vai ver canais ensinando você a ser empresário, contador, você vai ver dicas, né? Quando eu comecei na profissão de empresário contábil, que eu comecei a ser empresário de contabilidade, eu precisava viajar para conhecer o mercado. Então, a partir do momento que eu falei assim, estou agora como empresário, preciso estudar o mercado. Eu viajava para Grande São Paulo, Belo Horizonte, Ribeirão, para conhecer outros escritórios, conhecer outros empresários, entender o que eles estavam fazendo, qual era o movimento do mercado. Precisava participar muito de congressos, eventos, para entender as tendências, né? Então, há um deslocamento e um tempo fora da empresa. Essa geração hoje ela pode fazer isso sentado no sofá, num canal do YouTube, na rede social, que ele conhece outros empresários. Então, eu acho que é a facilidade que nós temos de informação. O que é bom, né? Eu também hoje me beneficio disso. Claro. É claro, né? Eu também tenho os profissionais que eu curto, que eu sigo, né, que acompanho, e é mais rápido para entender a tendência de mercado. E você acha que essa facilidade hoje deixou, né, do português mais objetivo, assim, deixou o povo mais mole, né, do ponto de vista de ser mais aguerrido, de ir atrás, ou é uma questão de mais de personalidade? Não, eu acho que é uma questão de geração e cultura. Tá? Eu acho que a geração que está vindo hoje,
com o advento da inteligência artificial, ela vai facilitando. Olha só, quando eu comecei, os escritórios de contabilidade contratavam uma empresa que chamamos de birô para lançar no computador as planilhas de contabilidade para ter isso em relatórios mais práticos. Tá. Depois, os escritórios passaram a adquirir software e sistema. Isso foi facilitando, diminuiu a mão de obra, proporcionou para o escritório ser muito mais ágil. Hoje, a inteligência artificial ela está vindo para dar mais alavancagem, para facilitar e para tirar da mão do contador processos burocráticos que demandam tempo. Então, eu acho que é uma questão de evolução e geração. Tá. Se você, essa geração, souber usar a tecnologia, souber usar a IA, com certeza terá uma evolução muito mais rápida e muito mais próspera. Tá? Eu acho que é tudo uma questão de você saber usar. Não acho que que é questão de moleza, não. Eu acho que é questão de oportunidade mesmo. Legal, muito legal. E pensando ainda nessa sua trajetória e nessa sua bagagem de vida, suas experiências profissionais ao longo da sua carreira, quais são as habilidades que você teve que desenvolver, né, para poder evoluir, né, na sua profissão? Boa pergunta. Olha só, quando eu comecei contabilidade, e quando você fala, eu sou contador, o que todo mundo já pensa? Isso rola até na brincadeira com meus amigos, quando nós estamos tomando shopping no happy hour. Tem que fazer a conta, manda pro contador. Conta é coisa de contador. E nós, na verdade, não somos matemáticos. Nós lidamos com pessoa. Contabilidade é uma ciência social. Nós lidamos com pessoa. Então, assim, temos que aprender a técnica, que é a legislação, que é toda a parte burocrática, mas temos que desenvolver o entendimento e o lado psicológico para lidar com o empresário. Perfeito. Chega muitas vezes para mim um empresário e fala assim, nossa, eu tô com uma ótima ideia, eu quero abrir um negócio que tá todo mundo ganhando dinheiro. Mas é o teu perfil? É o que você gosta de fazer? Tá? E muitas vezes é o contrário. O empresário chega, olha, eu tô com uma oportunidade, não sei se eu faço, eu não sei, parece difícil. Mas você olha e fala assim, é a tua cara esse negócio. Nasceu para você. Então é lidar com pessoas, é entender a pessoa e ajudar ela a caminhar. Tanto é que eu uso, quando um cliente chega e fala assim, eu quero investir, ou quero abrir um negócio, eu brinco assim, vamos fazer uma brincadeira. Qual que é o teu perfil? Eu vou te dar 100 mil. Você ganhou 100 mil. O que você vai fazer? Você vai pôr numa poupança, uma aplicação que rende um pouquinho mais, ou você joga lá na bolsa e se você perder tudo, não fez falta, você não chora. Tá? Eu vou pôr na... Não, você não vai pôr na bolsa, não. O que você faz de fato? Vou fazer o Pix. Eu ponho na poupança. Beleza, então você é um empresário que precisa estar mais atento à legislação, cumprir melhor as regras, porque qualquer deslize você vai ter uma multa e isso vai te prejudicar emocionalmente. Agora, se você já é aquele jogo na bolsa, você pode entrar em novos mercados, arrisca novos potenciais. Você viu que tem uma atividade que está crescendo, você viu que você consegue investir num setor, arrisca. Tá? Vamos montar um plano de negócio, vamos estudar qual é esse mercado, qual que é o potencial, quem é o cliente, qual que é o produto. Arrisca, porque pelo teu perfil, se você perder, você vai aprender porque você perdeu e na próxima você está mais forte. Agora, se você também põe na poupança, você pode arriscar, mas você tem que ser um pouco mais cauteloso com o que arriscar. Você tem que estar mais próximo do teu perfil. Eu tenho uma empresa que é uma loja de confecção. Dá para você ir para o vestuário, acessórios, mas não vai para uma farmácia. Não é o teu ramo. Tem que tomar cuidado. Entendi. E interessante porque assim, né, essa sua visão analítica do processo, né,
E ela é de uma característica que eu vejo que é não comum a contadores, né? Então você já deu uma explanada sobre mercados, né? Mercados e perfis, inclusive. E fazendo um gancho inicialmente com o que você falou sobre a área de contabilidade, com uma ciência social, a gente pensa nas grandes áreas do conhecimento, exatas, humanas, biológicas, a matemática que você se referiu, primeiro que é da área exata, né, matemática, e a contabilidade como ciência social da área de humanas. E qual é o gancho disso tudo, tá? Como que você lida, então, hoje com os seus clientes do ponto de vista desse aconselhamento que você faz para eles, não só relacionado aos riscos inerentes, mas também essa sua característica de análise de perfil comportamental que você traz para sua profissão? Maravilha. Eu vou te responder essa pergunta até deixando uma deixa para essa geração que quer entrar, quer ser empresário. Veja só, a área da contabilidade, ela é uma ciência milenar. Tá? Desde quando nós pegarmos ali da época do Egito, já tinha ali os contadores controlando produção, estoque, tá? Então é uma área milenar. Só que ela precisa evoluir. Então, para você poder ajudar o empresário, você não pode estar preso em burocracia. A contabilidade, a pandemia facilitou muito, tá? Não a doença que não ajudou ninguém, claro, mas a crise que a pandemia gerou facilitou muito a migração para o digital. E você ir para o digital, tá? Você consegue sair de certas burocracias, ver o mercado do cliente, ver a empresa e aí sim orientar ele. Então, eu estou, por exemplo, agora nesse mês, já analisando e conversando com alguns clientes sobre qual vai ser a tributação dele do ano que vem. Eu já estou verificando, eu estou com 2 clientes distintos que, por sinal, estão indo para a China para uma feira de negócios. Legal. Um já sabe que a empresa dele que está crescendo, está numa expansão muito grande, ele foi para a China e já sabe que a hora que ele voltar, além de ter esse mercado que ele trabalha, ele vai ter um novo desafio tributário, que ele vai mudar a tributação dele. O outro está indo para a China buscar novos produtos para ir atrás de novos mercados. Então, nós já estamos estudando qual vai ser o impacto desse imposto, nesse custo que ele está fazendo para ele poder vender. Então, assim, hoje o contador ele tem que trabalhar de forma digital para que ele possa orientar o cliente. Porque a nossa burocracia, Marcelo, não tem tamanho. Meu amigo, eu tenho 2 consultorias que me fornecem dados o dia inteiro, tá? Inclusive uma consultoria local, Sim, onde eu tenho feedback, consigo um acesso rápido, e uma consultoria de uma plataforma que é o que nós chamamos de revista eletrônica. É muita norma, é muita alteração. Muita. E a questão das normas e da legislação não é alguma coisa fixa, né? Que ela se programa, ela se mantém por um tempo. Ela é mutável, né? Então essa mutabilidade ela necessita que o profissional esteja atualizado o tempo todo. E não é simples. Tanto é que você tem outros parceiros, né, para trazer essa informação. Funciona como fugiu a palavra. Como chama aquela pessoa que guarda os quadros? Espera aí que eu... Olha, eu acho que você tem que ter um conjunto de hard skills, soft skills para você trabalhar, tá? Então, assim, e você precisa ter ali um portfólio de parceiros, sim, onde você vai complementar teu conhecimento para você poder desenvolver o teu trabalho. E pensando no que você está falando, né, Adriano, essa questão de você ter essa mutabilidade da sua área, dessa quantidade de legislações, inclusive de legislações interestaduais, né, e você bem traz esses parceiros que você tem como uma espécie de curadoria, né, de
de conhecimento, porque você tem que ir atrás das informações e é uma coisa. Outra coisa é a pessoa, os especialistas te entregarem informações mais apuradas para que você maximize o seu potencial também de resultado, né? Eu estava aqui tentando lembrar dessa palavra, curador, né? E acaba que a sua profissão como contador é uma espécie de curador também para o empresário, que tem que se dedicar à sua própria operação, tem que ser mestre naquilo e também se ocupar com todas as mutabilidades do próprio mercado, mas ele precisa das suas informações, né, para poder tomar as melhores decisões. Saber que tipo de tributo ele vai ter que se preocupar quando ele voltar da China ou quando ele expandir o próprio mercado. Saber que se ele for de um simples, por exemplo, se ele vender mais, vai aumentar a alíquota de imposto, então ele vai ter uma receita maior, mas uma despesa também maior, e um pagamento de tributos que não só são proporcionais, mas aumentaram em decorrência desse novo salto que ele deu. Então é necessário sim, eu acho que o conhecimento, um relacionamento estreito com o contador. Você pensa dessa mesma forma? Penso sim. E eu procuro provocar isso nos meus clientes, né? É claro, você tem perfis. Tem aquele cliente que ele quer o teu trabalho, mas não quer muita conversa, tá? Ele paga pelo tradicional. Tem aquele cliente que ele quer o acompanhamento. Então você também tem que entender o perfil. Mas você tem que estar sempre aguçando o conhecimento do cliente. Sim. Então eu tenho, por exemplo, no meu celular, uma lista de transmissão. Quando eu vejo alguma informação interessante, eu mando aquela lista e o barato é assim. Quando eu mando uma lista de mensagem, eu tenho que estar pronto e disponível para a próxima meia hora, 1 hora. Legal. Porque chove e pergunta depois. Eu mando para o cliente, sempre tem aquela coisa voltando. Ah, mas isso aqui é para mim? Olha, isso aqui se enquadra, né? Então eu tenho que estar pronto para responder isso. É uma forma, né? Mas aí também, Marcelo, na minha profissão, uma coisa muito importante são parceiros. Tá? Não dá para trabalhar sozinho. Então, assim, eu sempre procuro ver o meu cliente, ele tem um jurídico, eu sempre oriento ele a contratar um jurídico. Fundamental. Tá? E tenho parceiro jurídico para fazer. Consultoria. Tem que ter uma consultoria, tem que ter os parceiros. Porque você pega, por exemplo, um cliente que está em expansão, que está com uma fábrica, ele está prestando serviço. Ele precisa, às vezes, de uma assessoria, de uma visão mais técnica, que eu, como contador, não tenho, mas eu estou vendo que ele precisa. Então, tem que ter esses parceiros do lado. E, às vezes, coisas simples. Por exemplo, eu tenho parceiros que me ajudam na abertura e na alteração de empresa. Por quê? Eu estou abrindo uma empresa agora no Paraná. Uma no Paraná e uma em Santa Catarina. Eu tenho que saber a legislação do estado, porque é o comércio. Mas a abertura da empresa, eu pego um profissional mais próximo da região para que ele seja mais efetivo na abertura da empresa, nas partes burocráticas. Cada prefeitura tem a sua norma. Então, assim, não dá para mim adivinhar ou perder tempo com isso. Eu tenho um parceiro, ele vai lá, verifica, me traz e eu passo para o cliente. Né? Então, não só ser um curador de formação, mas também ter um portfólio de parceiros é muito importante. E fantástico essa sua análise, porque quando você traz isso, né, o que eu penso? O empresário ele tem que estar disponível para a própria operação, né? E ele fica imerso nessa operação e do ponto de vista estratégico, né? Vamos pensar que o melhor cenário possível seja esse. Ele precisa se cercar de olhares externos a essa operação. E a contabilidade é um olhar externo à operação dele, porque a pessoa, você não é um contador fixo da empresa, né? Você tem os seus próprios clientes, então você está navegando, podendo comparar e trazendo resultados ou experiências de outros nichos, de outros mercados que podem se adequar. Uma consultoria, né, financeira ou comercial ou de operação, ela também vai trazer uma visão externa àquela operação para melhorar, para afinar aquele processo, diminuir custo ou maximizar a eficiência do resultado produtivo, né? E
E o jurídico também, né, que também é um olhar externo ao processo, ele navega num outro ecossistema, né, que também vai trabalhar para que aquela empresa ou aquela operação ela se torne mais sustentável no longo prazo. Ou seja, diminui os riscos jurídicos ou aumente ou diminui também os riscos contratuais, né, ou se defenda de possíveis situações problemáticas que o processo possa gerar tanto com o cliente, quanto com os funcionários, quanto com o mercado, né, quanto uma concorrência. Então, isso é legal. Por quê? Porque mostra o quanto esse ambiente empresarial, porque além de tudo você é um empresário, né, ele precisa de fato de parceiros. Nós não detemos todo o conhecimento, ele se renova a cada dia em diversas áreas. E a minha impressão é que a tecnologia, ela às vezes nos ilude nesse sentido, essa disponibilidade de informação, né, de você ter acesso a qualquer tipo de informação, ela ilude essa não dependência. Eu consigo fazer tudo sozinho, em alguns casos, né? E as relações profissionais, as empresariais, elas dependem do relacionamento, tá? É só um devaneio aqui, um pensamento. E pensando nessa sua trajetória, nisso que você falou de relacionamento com as pessoas, com parceiros, né, ou os clientes que você atende, quais são os maiores desafios que você encontra na sua profissão, encontrou na sua carreira? Você acha que está mais ligado às questões de legislação, ou mais na questão de relacionamento com os clientes, ou parceiros, ou colaboradores? Quais são os grandes desafios da sua área? Olha, parte de legislação é o meu maior desafio, tá? É o primeiro item, porque como contador, nós trabalhamos na base da pirâmide. Então, só pensei, temos a Constituição Federal, temos a lei, mas o contador trabalha com aquela norma, digamos assim, que a Receita Federal fala do dia a dia. E aquilo que a Receita fala do dia a dia, a Receita ou os órgãos governamentais, é entendimento deles da lei. Por isso que muitas vezes o jurídico, o advogado entra com um processo e a coisa muda. Vamos pegar um caso agora em evidência. As empresas estão tomando crédito de PIS e COFINS sobre ICMS. Tá? Não tem legislação disso. Isso não estava na lei. Foi um entendimento jurídico do advogado. Então, olha só. Eu, como contador, não posso fazer esse avanço. Eu poderia até estar olhando e estar vendo essa situação. Como hoje eu tenho a visão que prestador de serviço pode ter uma deixa também de recuperar PIS e COFINS sobre o ISS. Mas eu não posso fazer para o cliente, porque a lei não fala. Então tem que ter o jurídico. O segundo ponto, eu acho que é a questão de você lidar com equipe. Mão de obra é um fator muito complicado para você formar. Mas eu não posso reclamar, tá? Na verdade, eu tenho que agradecer. Porque assim, eu sempre tive bons funcionários. Eu acertei no perfil. Apesar que até fazendo um anexo aqui, na verdade eu não mando na minha empresa, né? Eu não mando nem na minha casa. Eu chego na minha casa, quem manda é minha esposa. Aí eu chego na minha empresa, eu sou basicamente funcionário, essas são mulheres. Certo. Né? E elas são assim, Adriano, estamos fazendo. Como assim estamos fazendo? Já fizemos, né? Eu falei, tá bom, né? Não mando mais nada, né? Então assim, eu não posso reclamar, mas existe hoje uma dificuldade de mão de obra, porque essa geração, ela quer aquilo mais rápido, ela quer aquilo que está mais fácil ao alcance dela. Então, o sonho de TI, ser influencer, né, chama muita atenção. E contabilidade requer um período de amadurecimento, requer um período de estudo. Não é algo que você chega tão rápido, né? Então, a mão de obra nossa, ela é bem escassa e é um custo alto. E por último, é a questão da cultura do empresariado. O brasileiro não é formado e não é treinado sequer para fazer uma poupança. É verdade. O brasileiro, ninguém ensinou ele que o 13º ele devia estar usando para um investimento, para uma férias.
13º é para pagar a dívida. Pode ver que chega no final do ano, sai aquelas promoções, Serasa, quite sua dívida, feirão de limpar nome. Uhum. Por quê? Porque o brasileiro não é educado para a área financeira. É verdade. Então, e o empresário, ele tem que saber o seguinte, são 2 bolsos. Um é o bolso da empresa, o outro é meu como sócio. Perfeito. Perfeito. Então, quando alguém quer abrir uma empresa, ou o próprio empresário no dia a dia, eu falo para ele o seguinte, ó, você tem que ter o caixa da empresa. Você tem que olhar, aquele recurso que você tem, paga teu custo, permite você investir, permite você ter uma sobra de caixa numa crise, daí o que sobrou é lucro. E você precisa colocar nesse meio um salário. Uhum. O empresário acha o seguinte, eu recebi aqui esse mês, faturei 100 mil. Eu tô com 90 mil. Eu vou lá, compro um carro. Não, você não tem 90 mil para comprar carro. Você tem fornecedor para pagar, você tem aluguel. De repente você tem 7 mil livre. Uhum. E aqueles 7 mil tem que ser teu salário. Então, às vezes nem lucro você tem, né? Nem lucro você tem. Exatamente. Às vezes tem cliente que chega e me fala o seguinte, uma vez eu tentei fazer tudo certinho e o negócio piorou. Eu falo, não é que o negócio piorou, é que você viu que o negócio não tá bom. Então, a hora que você fez o certinho, viu que o negócio estava bom, você precisava ter o quê? Ter tido uma assessoria, um acompanhamento de um profissional financeiro, de um profissional de processo, de repente um profissional de comércio. Eu tenho muito caso de empresas que eu olho e falo o seguinte, meu filho, você tem que vender mais. Eu tenho um cliente, a final do ano passado nós conversamos, e Adriano, a situação tá difícil e tal. Beleza. Como que tá o teu comercial? Não, eu tô com uma equipe fantástica. E por que não vende? Não vendemos. Não vende. Vamos fazer, pega o teu faturamento, pega o teu custo. Qual é o potencial de atendimento da tua equipe? Você tem que vender mais, você precisa vender mais. Você tem que aumentar as tuas vendas. Então, essas são as dificuldades. Legislação, mão de obra qualificada e o perfil do empresário que ele não foi educado para gestão e para controle financeiro. E pegando esse último gancho da questão da educação, né, financeira, eu sou consultor de empresa, né, mas eu falo que hoje eu sou consultor de empresas, primeiro, um consultor, já fui durante muito tempo consultor de empresa, hoje a minha visão é mais voltada para a pessoa, então quando eu olho para o empresário, eu olho justamente isso que você falou, esse tipo de perfil. E mentalmente eu faço algumas separações. O que é o empresário? O empresário é aquele que tem a empresa. Ele pode ser alguém que herdou uma empresa, então isso ele tem uma condição de ser um empresário, porque é dele, é o dono da empresa. Ele tem o perfil, tem um empreendedor, que ele pode ser o fundador de uma empresa, né? Só que ele tem aquela visão de futuro, de ir além, de assumir os riscos, né? E tem aquela pessoa que também é o gestor, certo? Então ele às vezes não é o dono da empresa e também não tem esse perfil. Ele só gerencia, só não, né? Mas ele gerencia os recursos, sejam os recursos humanos, os recursos financeiros. E tem ainda o que eu falo que é o operador de empresa. O que é o operador de empresa? Ele é o dono da empresa, só que ele não tem a visão estratégica do negócio. Ele ainda confunde as questões da separação das pessoas, das naturezas da pessoa física e da jurídica, né? Ele não tem a completa visão do negócio dele, ou seja, se alguém chegar e falar assim, quero comprar essa operação, ele não sabe quanto que custa a operação dele, total, quanto que vale, né? Tem aquele valor, não é só o que ele vende como serviço ou como produto, mas qual o equity, né? Quanto que vale a operação dele total? E essa consciência de negócio, ela deve vir com o tempo, né? Mas ela deveria vir por estudo, antes desse processo. Que a maioria dos empresários, né, elas saem do operacional e já vão direto para o empresariado. Tem aí as MEIs para provarem isso, né? Ou as microempresas. Lá atrás eu mesmo fui assim, e depois, né, saí, me especializei, entendi essa realidade e reajustei a minha rota. E ficou muito mais fácil. Tanto é que parte do meu processo profissional é mostrar, educar, trazer à luz essa minha visão, né?
empresarial, sobre o business inteiro, né? Tanto é que olhar para a pessoa como negócio faz parte desse processo educacional. E quando você traz essa grande dificuldade do empresário, porque o empresário é o seu público-alvo, né? Sim. Então, conversar com o empresário da linguagem técnica exige um esforço. E a linguagem técnica contábil, né, ela é um atributo de conhecimento para o empresário. E hoje você vê que falta esse atributo técnico de conhecimento contábil nos empresários? Falta. É que o empresário ele acha que a hora que ele tiver que sentar para entender contabilidade, né, vamos ter que entender norma. Ele vai ter que entender o que é um passivo exigível a longo prazo, tá? O que é uma depreciação, qual o conceito da depreciação. Não, ele não precisa saber isso. Ele precisa entender, tá, o que é capital de giro, mas não no âmbito bancário, tá? Vamos abrir um anexo aqui para os clientes, para os nossos... Para explicar. Para os nossos ouvintes aqui. Capital de giro para banco é empréstimo. É isso aí. E você paga juros. É isso. Capital de giro para empresa é aquele recurso que sobra para você começar o mês seguinte, fazer compra de estoque e investimento a curto prazo. E pagar a operação em dia. Exatamente. Para que não gere problema com fornecedores ou com os colaboradores. Perdoe, interrompeu-se. Não, complementou muito bem. E assim, então quando o empresário acha que vai sentar na mesa do contador, ele tem que entender de técnica, não precisa. Tá? Você não precisa saber montar um EBITDA, mas você tem que saber olhar aquela linha do faturamento, lucro operacional e o lucro final. Muitas vezes alguns clientes falam assim, você monta uma DRE para mim? Eu falo, eu não gosto muito da DRE, eu gosto mais do EBITDA. Tá? Por quê? Porque você vai ver o teu lucro antes da depreciação, do imposto e do financeiro, que aquele é de fato o resultado da operação. O que a empresa de fato está gerando de riqueza. E aí você coloca depois o teu financeiro, a tua depreciação, que é o gasto da máquina, do equipamento, né? Para você ver quanto que sobrou. Então eu acho que isso é muito efetivo. E, graças a Deus, as normas contábeis já estão sendo mudadas e o EBITDA vai ser um relatório contábil oficial. Legal. Hoje é um relatório de mercado, né? Sim, de mercado. Então, muitos empresários não têm essa visão do que é, alguns relatórios, e vão ter a oportunidade. Mas, resumindo o que interessa, o empresário ele tem que saber, tem que sentar na mesa do contador e entender o número dele e ter uma visão daquilo como que está a gestão. Sim. Ele não tem que saber de qual é o artigo do decreto do parágrafo. Não. E mesmo porque quando você passa, a minha visão, né? Antes de tudo, assim, não sou o detentor da verdade. Todavia, eu tenho um pensamento, uma visão pessoal e técnica sobre algumas coisas. Quando eu falo que o empresário ele tem que saber a linguagem contábil, é para também ter a consciência sobre a representatividade de ativo que aquela empresa representa na vida dele. A empresa pode ter o nome dele, pode ter o CPF dele, mas não é ele. Então a consciência de que são duas coisas diferentes, são dois bolsos diferentes, são duas pessoas diferentes, mostra que aquela empresa é um patrimônio dele, é um ativo dele. Se ele pode estar com uma carta na manga de poder vender esse ativo a qualquer momento, desde que essa operação esteja funcional. Observando isso, ele tem uma consciência agora de que ele tem que cuidar separadamente dessas coisas e que aquele ativo serve ele, né? Ou melhor, pertence até um certo ponto a ele, porque ela pode deixar de pertencer e isso é muito bom. Então essa é a minha visão, olhar para ter essa visão externa do próprio negócio, tá? E eu falo de linguagens, de entender a linguagem do profissional, porque eu como comunicador também, eu vejo que por mais que nós falemos o mesmo idioma, as profissões e as áreas específicas do conhecimento têm a sua própria linguagem.
E palavras que significam alguma coisa para um, ela tem outros significados para outros. Por exemplo, crédito e débito, dentro da linguagem contábil e da linguagem financeira, né? Então, que é o inverso. Explica isso pra gente. Como que funciona, o que é o crédito pro contador, o débito e essa questão desse comparativo com a financeira? Olha, eu vou ser sincero, quando eu vou conversar com o cliente, eu não trago isso, eu não faço essa comparação com o cliente, tá? Eu acho que isso é técnico do contador. Porque se você parar para ver, a visão do banco é uma visão contábil. Eu tenho um crédito, por quê? Porque eu tô devendo para você, eu tenho dinheiro seu, tá? Então é contábil. Quando eu devo para alguém, eu tenho um crédito para com alguém. Tanto é que você pegar o empresário, infelizmente descobre isso quando ele entra num processo de recuperação judicial, né? Como perito contábil judicial, eu vejo que tem empresários que tá ali nesse momento que descobre o que é crédito, porque tem que pedir a relação de credores, né? Quem são teus credores? Então, crédito é para quem eu estou devendo. Então, eu evito entrar nessa seara e tento levar para o cliente uma outra forma de visualização. Legal. Né? Então, tanto é que a hora que você vai apresentar algum relatório, o contador tem que tomar cuidado como apresentar isso para o empresário. Tem que saber qual é o perfil dele. Então, assim, se é um empresário que tem já uma formação acadêmica mais preparada para isso, tá mais fácil para nós. Você segue. Tem um empresário mais simples, vamos pegar, por exemplo, tem lá aquele cidadão que era mecânico, tem um trabalho muito bom, resolveu abrir empresa, ele tá indo bem, tá crescendo e resolveu assim, sou empresário, tá? Mas ele tem essa cultura, ou às vezes um médico. Eu tenho lá um médico que é um excelente profissional, ele resolve abrir a clínica dele. Ele tem essa cultura da linguagem contábil? Não, mas ele precisa ter informação. Então você precisa passar para ele de uma forma que ele entenda isso. Perfeito. Tá? Não técnico. Por isso que eu falo, o empresário, quando tem que sentar com o contador, e ele tem que perguntar como é que está a minha empresa para que ele possa entender. Olha, como que está eu estou indicando endividamento? A minha empresa, ela está demonstrando alguma margem? Né? Então, e isso é um questionamento muito raro, viu, Marcelo? Infelizmente. Eu acho que falta essa consciência, né? O questionamento vem mediante uma consciência, né? Hoje o cliente ele tá mais focado assim, quanto que eu tô pagando de imposto? Sim. Né? Tem como reduzir o imposto? A carga tributária, ela é alta, ela é massacrante. E se tem uma coisa que o Leão sabe fazer, é cuidar do dinheiro dele, né? É cobrar. E tá se especializando nisso. Tá? Aí, só pegando agora um gancho do que você comentou lá atrás, e com o que nós estamos falando agora, a legislação muda muito, né? E o fisco tem fome e está se especializando. A tecnologia é para os dois lados. Perfeito. O fisco também tem uma tecnologia. O Brasil tem uma das receitas federais mais competentes do mundo. O Brasil é referência. O sistema chamado SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, é um dos mais eficientes do mundo. O fisco tem todas as informações. Então, assim, o empresário, antigamente, tá? Acontecia o quê? O empresário falava assim, eu vou tirar o dinheiro do banco no final do ano para não pagar imposto, né? Isso não acontece com meus clientes, mas antigamente falava isso. Não adianta você ter essa visão hoje, porque o fisco ele não tem só o saldo no final do ano, ele tem toda a movimentação. Né? O fisco sabe o que você está operando com o banco, com cartão, com aluguel, com médico. Então, pegar tudo isso e sentar com o empresário para mostrar para ele como montar uma gestão eficiente é o grande desafio. Perfeito. Tá? Bom, o empresário hoje,
ele precisava sentar mais com o contador e entender o seguinte: olha, eu tenho liquidez, a minha empresa está mostrando que eu tenho rentabilidade, tá? O que eu estou gastando, como que está meu gasto pessoal do que eu estou tirando da empresa? Será que isso está, né? A minha empresa comporta? Essa é uma pergunta que o empresário não faz. Deixa eu trazer uma história aqui. Perfeito. Eu tive um cliente e começou no ramo metalúrgico, crescendo uma maravilha, achou até um braço de exportação, indo... Olha, pensa uma empresa que começou a crescer. E ele começou a comprar imóveis, investir, até aí tranquilo, maravilha. Só que em determinado momento, ele falou o seguinte: eu vou comprar uma casa, um condomínio de luxo, porque agora eu estou crescendo, eu preciso morar numa casa melhor. Até conversei com ele, depois que ele falou que ele comprou, eu falei assim: então, mas você acha que é o momento de você ir para uma casa dessa? Ele falou: claro, por que não? Ah, porque você não vai gastar só com a casa. E os teus móveis? Não, é só mudar. E o teu carro? Não, meu carro tá aqui, é um carro bom. Não, não é. Sabe por quê? Você tá indo para outro ambiente. Então você vai trocar móveis, você vai querer trocar carro, você vai mudar teu padrão de vida. Você está preparado para isso? Ele olhou e falou assim: bom, na verdade ele entendeu o que eu estava querendo dizer. E falou: tá tudo sob controle, vamos continuar. E eu comecei a indicar para ele que o negócio não estava indo bem. Falou: você não pagou imposto esse mês, você não é de deixar de pagar. Não, mas é que eu tô com uma situação aqui, desencaixe, e foi indo, e chegou a um ponto, determinado dia, conversando com ele, eu falei: olha, a situação não tá boa. Ele falou: não, você tá tendo uma retirada muito alta, né? Porque eu tô aqui com vários pagamentos de lucro que você retirou, você tá com uma saída muito grande. Ele falou: então, sabe o que é? Lembra aquela casa? Precisei fazer um móveis planejado, porque os móveis da loja convencional não combinavam. Precisei trocar o sofá. Aí eu vi que o meu carro não era igual ao do vizinho ali. Eu precisei de um carro melhor, eu entrei no financiamento e tô apertado para pagar. Então, assim, voltamos. Olha só como a conversa ela tá se intercalando. Sim. Tá? Você se preparou para ter um salário? Né? Separar o teu salário do teu lucro. Não é porque eu sou empresário e ter salário vergonha, não é isso não. Eu tenho também as minhas retiradas. Sim. Tá? Então o que eu preciso saber? Eu sou um trabalhador para a empresa. Sim. Eu preciso ter uma retirada para manter um padrão de vida. Perfeito. Mas eu tenho que ter lucro. Perfeito. Né? Agora, olha só outro caso de uma empresária que ela captou isso muito bem. Ela tinha uma confecção, era terceirizada de outras fábricas, e ela resolveu investir em 2 lojas, uma de rua e uma de shopping. E as lojas até que estavam indo muito bem, né? Só que, olhando a operação como um todo, não estava bacana. E nós identificamos o seguinte: ela tinha um risco. Ela estava na mão de 3 clientes grandes. Se esses 3 clientes grandes dessem problema ou deixassem de pagar, as lojas não comportariam. E aí ela falou o seguinte: beleza, mas o que eu vou fazer? Começar a criar a tua marca. Eu falei: mas eu não consigo. Eu não tenho tempo para isso. Né? Aquela famosa frase: eu não tenho tempo, né? Sempre não temos tempo para muita coisa. E conversando com ela, foram várias conversas. Ela um dia chegou e falou: Adriano, eu tô vendendo as 2 lojas. Tá? Eu falei: você tá vendendo? O que você vai fazer? Com esse dinheiro, eu vou investir numa linha de produção própria. Dentro do que eu tô terceirizando, eu vou começar a fazer uma produção. Eu falei: fantástico. E você vai dispensar qual cliente? Ele falou: por enquanto nenhum. Eu vou, justamente com o dinheiro disso, eu vou investir e eu vou ampliar minha produção. Show. Ela falou: deu um aperto, deu uma dor no coração vender as 2 lojas, que para ela está vindo bem.
Mas a operação dela não estava boa. Ela fez isso, começou a criar a marca dela, começou a produzir. Hoje, ela terceiriza a marca dela. Uhum. Ela não trabalha para ninguém. Ela tem uma rede de lojas de atacado que está indo super bem. Uhum. E depois que ela se consolidou, ela foi montar o padrão de vida dela. Sim. Hoje ela tem uma bela de uma casa, um belo de um carro. A família toda está muito bem. Mas veja que ela olhou para a operação, fez alguns cortes, capitalizou a empresa e de forma fantástica, porque ela não fez endividamento nenhum, Uhum. criou a marca dela. Então, assim, o empresário precisa olhar para a gestão e entender a contabilidade como números para tomada de decisão. Fantástico isso que você fala, porque esses dois casos comparativos, né? E é bem isso que é esperado do empresário, do ponto de vista positivo, né? E do ponto de vista negativo, acaba acontecendo com muitas pessoas, né? Essa questão de você olhar essa nova fase de prosperidade e você dar um passo maior que a perna, assim, olhar para todo, né, o âmbito. Mais uma vez eu trago isso, que essa sua visão como contador, né, que acaba entrando nessa pessoalidade, né, do cliente, é uma visão até particular, né, é uma análise bem própria sua, né, como profissional. Isso é muito legal. Por quê? Porque me faz aprender, né? Eu falo que sempre eu aprendo com as pessoas que vêm até aqui, e com você não foi diferente, foi sensacional. Gostaria de agradecer, né? Você ter vindo, compartilhado sua experiência. Tá? A gente falou muito sobre empresário aqui hoje, e falar sobre empresário, a gente falou sobre pontos negativos, pontos positivos, e isso eu queria pontuar que não é uma reclamação com as pessoas, né? Isso é parte da rotina, da sua rotina, da sua visão de trabalho. Você lida o tempo todo com os empresários, com as naturezas das operações contábeis, né? Financeiras, inclusive, né? Não só contábeis, mas como financeiras, esses clientes, e tem acesso a isso, e faz parte da sua rotina. Então, eu gostaria de trazer esse ponto. Mais uma vez, agradecer a sua presença e pedir para que você deixe, então, uma dica, um recado, ou para os empresários, ou para a nova geração de profissionais da sua área que está chegando nesse mercado. Qual que seria a grande dica para uma desses dois públicos? Eu acho que a grande dica hoje, pelo momento que nós estamos passando, é você cuidar da tua espiritualidade, você estar bem com você estar com o teu emocional controlado, porque você estando bem espiritualmente, bem emocionalmente, a tua empresa prospera, você prospera. E estudar. Você lê um livro, não importa qual, você estudar ainda é a grande chave de mudança da vida. Acredite na educação. A educação muda a vida. Fantástico, Adriano. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, a oportunidade muito boa de estar aqui, canal fantástico. Quero voltar mais vezes. Opa, com certeza. E espero também aprender muito com esse canal que eu tô curtindo. Legal. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.